Olá, meus amores, bom dia. Bom, a leitura não tá desenrolando, né? Então, antes de continuar a leitura que não tá desenrolando, toda vez que eu vou ler para vocês o próximo, eu fico presa nessa experiência. Então, eu vou compartilhar a experiência logo mesmo, porque tá todo mundo querendo saber como a tal da tuberculose desapareceu, né? Para ver se isso sai daqui. Vamos lá, meus amores, eu vou compartilhar para vocês o que foi a experiência de quando parecia que eu estava adoecendo, que eu compartilhei nos grupos. Ai, tô ficando doente, o que tá acontecendo? Aconteceu com vocês também, lembra? Então tá. Então vamos passar na história rapidinho, tá? De repente, eu comecei a ter muita febre, umas ínguas enormes começou a aparecer no meu corpo, cotovelo, embaixo do braço, nas virilhas, atrás do joelho, um monte de lugar. Meu braço, a íngua era tão grande que eu não conseguia baixar meu braço. Parecia uma surfista. Beleza. De muito tempo, desde que eu estudei epigenética e descobri que não existia doenças em corpo, a doença era manifestação da mente por uma questão emocional, assim a gente aprende em epigenética. Eu já não ia mais em médicos, só em caso de muita emergência. Porque antes de um curso milagre chegar na minha vida, eu já trabalhava essa cura na mente, mas com mágica, né? Daquela forma que a gente aprende nas leis universais e tal. Que não é que é mágica, mas faz parte da caminhada do ego para se descobrir, né? Primeiro ele valida um monte de coisa que não tem valor, para depois ele desvalorizar essas coisas, para depois ele descobrir que aquilo que ele desvalorizou, ele tem que olhar, purificar, ver sem significado. Vamos lá. Comecei a ficar muito doente do nada. Então, a primeira experiência foi com um curso em milagres. Foi, se eu não me engano, com a lição 96. Eu nem me lembro direito, mas eu só me lembro assim, ó, que eu terminei a lição e eu estava parecendo que estava doente. Eu terminei a lição e deitei no sofá. Nessa que eu deitei no sofá, eu comecei a sentir como se aquela febre que tivesse no meu corpo e aquelas dores e aquela sensação de formigamento na íngua, eu comecei a sentir aumentar muito e muito rápido. E comecei a sentir que o meu corpo estava desfalecendo, perdendo os sentidos físicos, de movimento, todos os sentidos. Parece que a minha respiração começou a sumir, na hora deu muita falta de ar, deu muito pânico. E eu fiquei envolvida, fiquei envolvida com todo esse pânico. Na hora que eu parei, me concentrei, perguntei, Jesus, o que tá acontecendo? Eu tô morrendo. E aí Jesus veio e falou assim, não sei, você decide. Se o seu corpo morrer, você vai morrer? Parece que o seu corpo já tá morto. E você ainda não morreu. Nesse momento, eu peguei e tive um sentimento de entrega, de desistência, sabe? Eu desisti de qualquer pensamento, se tô vivendo, se tô morrendo. Eu tive uma desistência mesmo, porque parece que não havia mais nada para eu fazer. Nesse momento, eu comecei a perceber os meus pensamentos sumir. E no momento em que só sobrou aquilo que parecia eu, mente, esse eu virou uma fumaça, sabe? Virou uma fumaça, começou a virar fumaça, assim. E eu entrei num profundo vazio, num profundo silêncio, e parece, não sei tempo, parece que quando eu voltei, parece que foi rapidamente, eu voltei com a sensação de o meu pulmão enchendo de ar, e aquela falta de ar e aquela sensação de pânico, e comecei a me acalmar, né? E foi sumindo a sensação. Isso foi na quarta-feira com a lição. Na quarta-feira mesmo eu tinha médico à noite para pegar os resultados do exame que eu tinha feito no pronto-socorro, e os exames não tinham dado nada, né? Foi aí que eles começaram a suspeitar da tal da tuberculose ganglionar, que é essa que ataca essas ínguas e tal.
Só que na medicina tem todo um procedimento, não pode tomar qualquer remédio, então eu fiquei daquele jeito assim, ó, vai pra casa, espere exames e sobreviva. No sábado eu tinha consagração de ayahuasca marcado e fui morrendo pra consagração. Quando chegou lá, qual foi a experiência na ayahuasca? Tá? Então eu contei a experiência com o curso Milagres, como que foi, né? É uma sensação de morte e tal. Porém, né, eu continuei sem entender o porquê que eu passei pelo aquilo, continuei sem entender. Fui na ayahuasca. Na ayahuasca, o que foi que eu experimentei na ayahuasca? Ó, eu quero que você que está assistindo esse vídeo tenha a capacidade de imaginar coisas muito ruins, que você tem muito medo no mundo. Abuso infantil, assassinato, guerra, fome, política, ladrão, desemprego, tudo que você imagina que te causa medo, te causa pânico, te causa horror, horror, horror. Você não pode nem imaginar em tal coisa que te dá horror. Pois é. Como que foi na ayahuasca? Lembra do vídeo anterior que eu falei pra vocês da confusão de níveis e fiz esse desenho para explicar que a mente estava aqui. Por um instante teve uma ideia que no mesmo instante ela já desistiu da ideia, mas essa ideia projetou para fora imagens e agora essa mente pensou que ela era as imagens. Aqui para cá tá tudo para fora. Então você tem que visitar, lembra que eu falei que eu tive que visitar as imagens para essa mente fundir, não haver mais essa separação de eu observador, eu Débora, eu coisa, eu pessoa, eu mundo, eu meu relacionamento, eu minha filha, eu meu cachorro. Na ayahuasca, na última, nada do que eu tava, parecia que tava doente. A experiência não foi desse jeito, como eu expliquei na confusão de níveis. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo para vocês assistirem. É muito importante que assista aquele vídeo para entender essa parte da mente, que é a parte do observador. Depois a gente vem para essa parte da mente, que é a última experiência. Nessa parte da mente, esses pensamentos que eu acabei de falar para você imaginar que são horríveis, de medo, coisas inaceitáveis que você jamais poderia aceitar, imaginar, querer ver no mundo. Esses pensamentos, eles estão escondidinhos aí no seu inconsciente, porque eles validam que a separação deu certo, que a ideia dessa mente para fora deu certo. Nessa experiência da ayahuasca, eu experimentei essas ideias desta forma. Desta forma. A mente está aqui, tá? Como se a mente estivesse no linear. E eu experimentei essas ideias que eu acabei de falar para você imaginar que são inaceitáveis. Eu experimentei sendo as ideias. A mente era a própria ideia. A mente era a fome da África. A mente era a criança abusada. A mente era a guerra. A mente era o político 1, político 2. A mente começou a experimentar todas as formas, primeiro, horrorentas, assustadoras. Isso vem de formas no mundo e vai para formas, outras formas, demônio, muitas formas aparecem. Primeiro eu experimentei ser essas ideias de pânico, de horror e de medo. E nesse experimento de ser essas ideias, a mente ainda está nesse local onde ela acredita na separação que projetou para fora. Então, você experimenta essas ideias como se você fosse o próprio criador das ideias, mas ainda separado. Então, essas pessoas estão sofrendo por sua culpa. É uma culpa falsa, uma culpa de mentira. No momento que você experimenta a culpa de todo esse horror que você criou, acontece aquela desistência. Por quê? Porque quando você está vendo essa culpa, a mente logo vai expandir para o local onde ela faz a purificação das ideias e agora você assiste como ideias sem significado. Mas isso, antes de acontecer, vem um medo muito grande, porque essa culpa garante a sobrevivência do ego. Então, o ego não quer ver a purificação. No momento da purificação, acontece o game over, que eu disse para vocês, que é a sensação de morte, que aconteceu com o exercício de um curso em milagres
É a mesma sensação de morte que acontece na ayahuasca, dá aquele game over, e é quando você visita a revelação. A revelação não é isso que eu tô falando, isso é uma história que eu estou inventando, isso aqui é mentira. A revelação, ela não tem como ser dialogada através desta mente que pensa separado, ela é uma experiência. E agora eu vou ler uma parte aqui de um curso em milagres. Milagres, princípio dos milagres, número 7. Milagres são um direito de todos. O que é milagres? É corrigir a mente. Antes, porém, a purificação é necessária. Então, na experiência de Débora, foi do jeito que está escrito em Curso Milagres. Eu precisei ver as ideias como se fosse criação minha, para depois ver a inocência da mente. Gente, nesse lugar da mente, quando você já desconstruiu essas ideias e já experimentou esse lugar da mente, o que acontece? O que muda? Muda que a Débora, essa mesa, essa lousa, esse celular, antes estava fora da mente, agora a Débora, o celular, o mundo está dentro da mente, não está mais fora. Agora, as imagens que aparecem é nitidamente imagens que resgatam esta mentalidade de uma ideia de separação. Então, aqui não tem julgamento, por quê? Porque você fica vendo o tempo você fica vendo as coisas de uma forma diferente. Tipo assim, se eu for assistir agora um vídeo na internet de um canal que eu não gostava há uma semana atrás, por exemplo. Há uma semana atrás eu tinha um julgamento, só que eu pedia perdão, né? Eu pedia, eu quero corrigir, eu quero corrigir, eu quero corrigir. Depois que eu tive a nitidez dessas experiências através de um curso em milagres, aquele que eu não gostava mais, ele não está lá separado de mim, ele está aqui, ó. Ele está como uma experiência minha própria, e eu preciso só da correção, de lembrar, de entrar em acesso com isso, de que ele não está lá, de que ele é uma ideia minha. Ou ele, ou ela, ou o meu filho, ou o meu cachorro, ou o meu papagaio. Só que isso daqui não é um esforço, a mente fica nesse local que agora parece que é um local de que só o perdão precisa ser algo feito aqui. Não tem nada para ser feito aqui, não tem nada. Porque não tem nada. Porque aqui, ó, você vai ver que não tem nada. Então, essa experiência traz isso para a aparência. Traz para a aparência uma sensação de que lembra daquele eu, Débora, eu, observador, eu tenho que me localizar aqui nesse lugar de observador? Não existe isso. Não existe. Esse eu, Débora, esse eu, observador, tá dentro dessa mente, tá dentro, não tá aqui fora. Entende? Por isso que eu falei que a projeção tem que ser nítida. E por isso que não adianta ficar só sabendo como funciona o ego, precisa de experiências. E ele próprio fala aqui. A revelação te une diretamente a Deus. A revelação te une diretamente a Deus é aquela experiência que a gente não consegue falar, nem a gente consegue saber, mas a gente sabe, só sabe, mas não tem como falar. Milagres te unem diretamente ao teu irmão. Te unem nessa união, onde você sabe que o seu irmão não está separado de você. Corrigiu. Milagres é a correção. Milagres te unem ao teu irmão porque corrigiu essa ideia de que tá separado, não tá. Nenhum dos dois emana da consciência, mas ambos são lá experimentados. A consciência é o estado que induz a ação, embora não a inspire. Tu és livre para acreditar no que escolhes, e o que faz atesta o que acredita. A revelação é intensamente pessoal. A revelação é intensamente pessoal. Por isso que essa explicação é mentira. Mas, se você já passou por essa desconstrução, você vai entender. Sem precisar desses símbolos. Você não precisa desses símbolos para entender, porque a gente está aqui, ó. Nesse A revelação é intensamente pessoal e não pode ser traduzida de forma significativa.
É por isso que qualquer tentativa de descrevê-la com palavras é impossível. A revelação só induz a experiência. Milagres, por outro lado, induzem a ação. O milagre, ele induz a ação desse perdão, dessa correção. Por quê? Porque você já viu que tá aqui, ó, que é você, não você corpo não existe. Você mente já experimentou que ao mesmo tempo que você parece ser esse, você também é esse. Você já experimentou, embora você não fique lá, você sabe que é assim e há uma grande diferença de ver, porque o que estava lá não está mais lá, está dentro, está aqui. Está aqui. Só são figuras que você sabe que veio daquela ideia e agora você tem que só corrigir. Fica simples, fica simples, entende? Então é isso, meus amores. A experiência que trouxe a cura da suposta tuberculose foi essa. Era isso, era a doença, era essa doença de acreditar que todo esse mal deu certo, entendeu? Aconteceu. A doença era a ideia de acreditar que tudo de mal que essa mente pensava que era verídico, que deu certo com a ideia da separação, tudo que validava a ideia da separação, foi mostrado como ilusões, como não ilusões, como pensamentos dessa mente. E agora, essa doença, desse mal que existia no mundo, essa doença não existe mais. Era isso que parecia estar manifestando uma doença no corpo. Entende? Foi assim que a cura aconteceu. No sábado eu cheguei na casa de terapias para consagrar a ayahuasca cheia de ínguas e saí de lá no domingo de manhã sem absolutamente nenhuma manifestação no corpo. Para você ver a profundidade da correção que foi feita na mente. Entende? Isso não é mágica, meus amores. Mágica é tomar um comprimido, mágica é ter ido lá, fazer o exame, fazer o tratamento. Se ainda for preciso, eu vou. Mas sabendo que não é nada, entende? Porque era aqui que estava a doença. A doença era a ideia de que o mal deu certo, de que o mal conseguiu, de que existiu uma separação e essa separação era a ira de Deus. Era aí que estava a doença. E foi na mente que a doença foi corrigida, purificada e a manifestação no corpo desapareceu. Foi assim que aconteceu. Tá bom? É isso, beijos.